Aleluia. Na segunda carta da apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, capítulo 13, verso 11. Segundo aos Coríntios 13, 11. É lá no finalzinho da segundo aos Coríntios 13, 11. Amém? Amém? Eu acho que eu vou tirar esse negócio, está falhando demais. Vamos lá. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. A ti, Senhor, o domínio, a glória, as ações de graças. Tu és o Criador, tu és soberano, tu és sobre tudo. Senhor, e nós te louvamos nesta hora, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Entramos, ó Pai, estamos em tua presença com o coração grato. Obrigado pelo privilégio de entoar louvores. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de declarar ao Senhor palavras de amor, de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio nesta noite de estarmos aqui numa só voz e um só Espírito, Senhor, adorando e agradecendo o teu nome, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, que aqui estão. Os que não puderam vir nesta noite, Senhor, continua com eles, esteja com eles agora, tocando também. Que eles recebam, Senhor, ó Pai, da mesma porção que nós estamos recebendo, Senhor. Querido Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, continua, Senhor, falando conosco, fala através da tua palavra. Senhor, me rendo, sujeito ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Senhor, que eu possa ser, ó Pai, o povo de Deus nesta noite para falar com a tua igreja. Não nos deixe te atrapalhar, não nos deixe, Senhor Deus. Ó Senhor, estamos sendo empecilhos na obra que o Senhor está fazendo em nosso meio e em nossas vidas, ó Pai, neste lugar. Que os corações, que os ouvidos estejam abertos e atentos, Pai, a tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nessa noite eu quero estar partilhando com a igreja sobre esse texto maravilhoso que nós temos aqui na despedida do apóstolo Paulo, ali, que está terminando a sua segunda carta aos Coríntios, dando as saudações finais, e ali então, movido pelo Espírito, ele deixa estas recomendações essas que nós encontramos no decorrer da palavra de Deus, onde a Bíblia, ela, em muitos e muitos trechos, ela fala que nós devemos melhorar, ela fala que nós devemos aprender a manifestar o amor de Deus, ela fala que nós devemos viver e buscar a paz, ela fala a respeito da presença de Deus em nossas vidas, porque eu e você, queridos, nós, por natureza, nós somos falhos. Quando nós pecamos, quando o homem pecou, nós então entramos debaixo de uma natureza falha. Tanto é que Deus enviou o seu Filho, enviou o Senhor Jesus para nos salvar, para nos redimir dessa condição falha. E mesmo assim o Senhor Jesus, ele rogou ao Pai
sermos transformados dessa condição falha, porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho não conseguimos sair desta condição falha, sozinho não conseguimos buscar uma vida de santidade, sozinho não conseguimos estarmos resistindo ao pecado, sozinho não conseguimos resistir aos ardis de Satanás. Então Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, também nos concedeu do seu Espírito para que nós pudéssemos então receber esta graça, esta força, esta unção, esta sabedoria, o Senhor Espírito Santo guardando, cuidando, protegendo as nossas vidas, nos ajudando, nos ensinando tudo, porque, queridos, nós precisamos entender que precisamos de uma transformação. Não é só uma transformação momentânea, não é só uma transformação, como nós cantamos aqui, eu quero ser um vaso novo. E esse tem que ser um sentimento que tem que ser cotidiano, diário. E a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, fala: olha, se aperfeiçoe. Busque aperfeiçoamento, ou seja, cresça na graça do Senhor, cresça no conhecimento do Senhor, sejamos transformados em todos os momentos à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, porque o aperfeiçoamento é um exercício contínuo, é uma busca contínua. Nós precisamos de glória em glória, de momento em momento, de passo em passo, sermos transformados, sermos renovados. E o grande perigo que nós corremos é o perigo de nós estacionarmos, porque muitas vezes nós estamos ali, estamos buscando ao Senhor com fervor, estamos buscando ao Senhor com alegria, e achamos que aquilo está bom, achamos que aquilo já é suficiente, achamos que já estamos bem com Deus, e muitas vezes nós estacionamos e paramos ali, e em vez de prosseguirmos, em vez de avançarmos, nós paramos porque nós achamos que alcançamos algo em Deus, tivemos uma experiência com o Senhor, que maravilha. Deus falou de uma forma especial aos nossos corações, só que penso, Deus enviou até mesmo anjos para visitar, para trazer um recado de Deus, assim como Ele fez e faz e continua fazendo, e você fala: uau, que tremendo, e acha que está bom, e aí a gente para naquele estágio. Mas não é isso que a Bíblia ela nos orienta. E quando nós olhamos e vemos principalmente aqui a vida deste homem de Deus, do apóstolo Paulo, nós vemos aqui que ele fala coisas tremendas a respeito deste aperfeiçoamento, desta busca por Deus. Coloca para mim, olhando, Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 12 ao 14. Amém. Presta atenção no que diz a palavra do Senhor. Paulo falando: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo.
falando sobre o aperfeiçoamento, falando a respeito deste assunto, ele fala assim: olha, não é que eu já tenha alcançado. Paulo falando, o mesmo homem que chegou e falou para a igreja: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem que teve a coragem, a ousadia de dizer para a igreja: me imitem, seja igual a mim, como eu sou de Jesus Cristo. E esse mesmo homem está dizendo assim: olha, eu não julgo ser perfeito, ter alcançado a perfeição. E aí nos comparamos a Paulo. Se comparem você a Paulo, Paulo, você olha dentre os apóstolos, né? Você olha o apóstolo que mais está em evidência no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, você sabe quantos livros Paulo escreveu? Alguém quer dar um chute aí? 5, 10, 15. Dos 27 livros, 13 Paulo escreveu. Isso tirando Hebreus, tá, gente? Porque Hebreus, a gente não sabe ao certo quem foi o autor. Alguns atribuem a Paulo, né? Autor desconhecido, Lucas, alguns atribuem a Apolo. Não sabemos de fato quem escreveu realmente Hebreus. Se colocar Paulo como escritor de Hebreus, são 14 livros. São mais do que a metade do Novo Testamento. Metade do que nós conhecemos no Novo Testamento foi Paulo que escreveu pela inspiração de Deus. E esse mesmo homem está dizendo, né, que ele não se julgava ser perfeito. Esse mesmo homem está dizendo que ele continuava buscando e buscando sem parar. O homem que teve, que você quando lê aqui os seus escritos, ele fala: olha, eu recebi do Senhor. Ele não conheceu Jesus na carne, mas ele andou com Jesus em glória. Ele foi lá nas regiões celestiais e Jesus ensinou coisas para ele, falou para ele da mesma forma como ele falou com Pedro, com Tiago, João e todos os apóstolos. Jesus falou com Paulo na glória e ensinou para ele as coisas. Olha que tremendo! Paulo recebeu ensinamentos que devem dar glória com o Senhor Jesus Cristo. Né? E nós vemos aqui ele falando sobre muitos assuntos da Bíblia, muito do que nós conhecemos, muito daquilo que nós somos ministrados. Jesus falou àquele homem em seus escritos que estão aqui para nossas vidas, falando, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a salvação pela graça. Falamos sobre os dons, falamos a respeito da intercessão do Espírito Santo, falando a respeito, né, eu posso dizer, de Israel, a condição de Israel, falando sobre questões de casamento, falando sobre, né, questões do diaconato, do pastorado, do episcopado. Tudo isso está registrado onde? Nos ensinos. O Espírito Santo, né, inspirou Paulo a escrever o que ele recebeu de Jesus Cristo. Por que eu estou pensando isso? Porque, queridos, quando eu estava meditando nesta palavra, Deus ele falou de uma forma, sabe, que nós devemos parar de achar que somos alguma coisa, né? Se estamos conquistando algo no reino, nós devemos se alegrar assim, mas não devemos parar. Quantas pessoas estão paradas no reino? Quantas pessoas estão vivendo do passado? Eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje não faz mais. Fala, Deus falava comigo, mas hoje não está falando mais. Né? Glória a Deus! Deus falava com você, mas por que não está falando mais? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo no nosso meio? Sabe? Porque muitas vezes nós ficamos parados, estacionados,
ficarmos tão relaxados com Ele? Será que é isso? E esse homem que a Bíblia diz, né, que subiu aos céus, que viu o paraíso, e ele mesmo, ele falando que ele ouviu, ele viu e ouviu coisas e palavras que foram proibidas a ele de falar na terra. Você já imaginou isso? Jesus falou coisas com ele, palavras para ele, que não pode ser falado na terra, segredos, glórias, que não pode ser pronunciado na terra, que o ouvido do homem carnal não pode ouvir, somente no Espírito e na glória, se Jesus permitir você ouvir isso. Paulo ouviu coisas que ele falou que são inefáveis, que foram proibidas de falar para a igreja. Você já parou para pensar da dimensão da glória que existe, de conhecimento que existe, de revelação que existe, e nós ainda não raso, e muitas vezes queremos nadar na terra seca, sem nada. O próprio apóstolo João também no Apocalipse, ele ouviu coisas que não pôde escrever. Isso nos mostra que existem, sabe, muito mais além daquilo que nós imaginamos. E esse mesmo homem está dizendo, olha, eu não julgo ser perfeito, mas ele fala o que ele faz, mas prossigo para alcançar. Depois ele fala, eu não julgo que eu alcancei, mas o que eu faço? Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço, continuo avançando para o alvo. Então, quando a Bíblia ela fala para mim e para você que nós devemos, aleluias, a nos aperfeiçoar, a Bíblia está dizendo para mim e para você: não fique parado, não fique estagnado, não fique preso ao teu passado. Dê glória a Deus por tudo aquilo que você já viveu, dê glória a Deus por todas as suas experiências, dê glória a Deus por todos os presentes maravilhosos e glórias que você já teve no Senhor, mas não fique somente nisso, continue caminhando, não ache que você já alcançou alguma coisa, não sejamos soberbos em achar que já estamos bem demais. Às vezes achamos que estamos bem demais. Deus me abençoa, tudo que eu peço Jesus me dá, né? Quando as pessoas elas pedem oração, eu oro, Deus abençoa, né? As pessoas olham para mim e falam: ah, que bênção, é isso, é aquilo, ó, quanta sabedoria tem que Deus deu, e a pessoa ela acha que está ao máximo. Glória a Deus por tudo isso, mas não sejamos soberbos, devemos reconhecer: ah, eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar mais, porque eu preciso, né, buscar ser a imagem e semelhança do Senhor, eu preciso ser a imagem de Jesus. E Jesus não é só isso. Jesus não é que nem eu, não é que nem você, nem mim. Jesus é grande, é tremendo, é maravilhoso. Por isso que quando Abraão chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou pó e cinza. Eu ousei falar com o Senhor sendo pó e cinza. E quando Jesus repreende ali a igreja, ele fala: você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Não é que Jesus, né, está desfazendo, ele está falando: preste atenção. Nós precisamos buscar este aperfeiçoamento. E a palavra aqui usada no grego é catartizo. Isso, catartizo. Sabe o que significa catartizo? Pôr em ordem o que está quebrado, restaurar, consertar. A Bíblia está falando: ei, você precisa ser consertado. O que tem de errado em mim? O pecado. Então nós precisamos ser consertados do poder do pecado. Graças a Deus que Jesus já não deu vitória sobre isso, mas é uma coisa você ter a vitória e outra coisa é você caminhar
Deus vai nos restaurando, cantamos aqui, quero ser um vaso novo, me refaz. É catartismo, ser refeito. Então o que Paulo está falando aí? Precisamos ser refeitos todos os dias, em todos os momentos. Não podemos ficar, aqui, estagnado. Ainda há muito a ser consertado na minha vida, ainda há muito a ser consertado em tua vida. E nós passaremos por esta vida sendo arrumados por Deus. Olha só o poder que o pecado fez. O poder que o pecado destruiu toda a nossa essência. E Deus está consertando. Deus está pegando ali cada peça e está consertando, está restaurando. Existem peças em nossas vidas que não dá para recondicionar, que precisa de uma nova. Sabia disso? Quando Davi ele pecou, o que ele orou para Deus? Mas Deus hoje falou: cria em mim, ó Deus, não fez? Um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro. Porque o coração não dá para recachutar, tem que ser novo. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do quê? Está falando das nossas emoções, está falando dos nossos sentimentos, está falando dos nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia ela fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a mente dele. Porque a nossa mente é falha, a nossa mente é cheia de problemas, os nossos sentimentos são cheios de problemas, mas a mente de Cristo é perfeita, a mente de Cristo é maravilhosa, a mente de Cristo é cheia de humildade. Em segundo lugar, a Bíblia fala, nós devemos se aperfeiçoar, e ela fala consolar-nos. Coloca lá no texto, lá, 2 Coríntios 13, 11. Sejam perfeitos, sejam consolados. Está falando sobre a consolação. Sejam mutuamente consolados, se consolem uns aos outros. E a consolação ela é um princípio de Deus na vida do homem e da mulher. De um homem e de uma mulher de Deus. É um princípio na vida do cristão. Consolar uns aos outros, ou seja, trazer palavras de ânimo, de restauração, de firmeza quando preciso, porque consolar não é passar a mão na cabeça e falar: ô tadinho, tadinho ali, Não, tem que falar: precisa consertar, precisa sair dessa condição errada, consolar. E se nós não consolamos ninguém, é porque o que acontece? Nós estamos rejeitando a consolação de Deus. Porque a Bíblia ela diz que Deus, Ele é o Deus das consolações. A Bíblia ela diz que Deus Ele é o Pai das misericórdias. E se nós não exercemos a misericórdia, e se nós não consolamos, é porque nós não estamos recebendo. Não, Deus não está consolando, não, porque nós estamos rejeitando as consolações de Deus. Olha, Filipenses. Não, antes. Espera aí. Deixa eu ver se eu vi. Ok. 2 Coríntios 3. Vai falar sobre esse texto. Falar: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Agora continua. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Então a Bíblia diz que Deus, o Pai das misericórdias, o Deus das consolações,
vemos aqui. Olha, Deus, Pai das misericórdias, Deus das consolações, que é bendito para todo sempre, Ele te ajuda em todas as suas tribulações. E Ele quer que da mesma forma como você e eu fomos ajudados, ajudemos vidas que estão passando por dificuldades e problemas. Console elas como Deus te consola. E muitas vezes o que nós fazemos? Deixamos de consolar, deixamos, de estarmos ali olhando para os nossos irmãos, e nem mesmo a Deus fazer uma oração que, Senhor, tenha misericórdia daquela vida que está ali, Senhor, sofrendo, ou de dar uma palavra de carinho àquela pessoa e falar: olha, Jesus é na tua vida, Jesus é contigo, por mais que todo mundo se esqueça de você, Jesus é na tua vida. Sabe, trazer uma palavra de alegria para aquela pessoa, de ânimo para aquela pessoa. Porque nós, quando estamos passando por tribulações, o que nós queremos? Nós queremos ser consolados, nós queremos ouvir palavras de força, de ânimo, de restauração. E Deus é bom porque Ele dá para nós. Deus é bom que Ele então dá essas palavras para as nossas vidas. Ele usa até mesmo o ímpio, sabe, para vir trazer uma palavra muitas vezes. E nós recebemos e não queremos dar. Lembra que eu falei o princípio da generosidade? Deus é generoso em todas as nossas tribulações, Ele nos consola e quer que nós também venhamos aprender a consolar uns aos outros. Coloca também agora 1 Tessalonicenses 5:11. Olha que a palavra do Senhor ela fala para nós. Ela fala que nós devemos aprender a consolar uns aos outros. É preciso. 1 Tessalonicenses. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. A Bíblia fala, então é uns aos outros, nós devemos então lance palavras de bênção, lance palavras de restauração, o amor com sabedoria, lance palavras da parte de Deus, para que as pessoas elas possam receber o mesmo consolo que Deus tem te dado. A consolação mútua é importantíssima no meio da igreja. Não adianta a gente buscar perfeição sem consolação. Faz parte de buscar o aperfeiçoamento cristão, a consolação. E não só isso. Agora volta para o texto lá de 1 Coríntios. Lembra qual é? 1 Coríntios 13, que é o finalzinho, lá de Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 11. Guarda aí o texto, nós vamos estar voltando deles. Bem? Aí, glória a Deus. Quanto mais, sede perfeitos, consolados, sede de um mesmo parecer. O que significa isso? Está falando de unidade de pensamento. Está falando de uma unidade de fé, de comunhão. Está falando que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que evitar partidarismos entre nós. Ou seja, não, eu sou da turma que senta do lado esquerdo da igreja. Não, eu sou da turma que senta do lado direito da igreja. Não pode haver dentro de nós nenhum tipo de partidarismo. Não pode haver dentro de nós nenhum tipo de contenda.
É claro, somos diferentes, é claro, temos pensamentos, cada um à sua maneira, mas tem que haver respeito, tem que haver concordância, e temos que buscar uma unidade, sede de um mesmo parecer. Não pode haver entre nós dois, três parecer, não, um único parecer. E como alcançamos um único parecer? Por meio de Cristo, por meio do seu Espírito. Em Espírito, as coisas de Deus são espirituais, discernem espiritualmente a nossa vida, mesmo a nossa vida cotidiana, ela é espiritual. Tudo que fazemos, o trabalho, o estudo, as tuas finanças, os teus relacionamentos, tudo, porque nós somos do céu. Às vezes a gente se esquece disso, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Às vezes eu até brinco, eu sou um extraterrestre, eu não sou da Terra. Se você vai na Terra, você é extraterrestre. Na verdade, os anjos, extraterrestre, não é da Terra. Por isso que a pessoa fala, o rapaz um dia falou assim, eu vi uma extraterrestre, até eles têm medo de Jesus. Porque eu falei, em nome de Jesus, ele correu, foi embora, foi arrestado no capeta, queria te enganar. Aí você falou, sai em nome de Jesus, ele foi embora. E os demônios também estão na terra, fica na terra perturbando. A nossa morada é no céu, e às vezes nós ficamos tão presos, aí, tá? Enquanto estamos na terra, nesse tabernáculo da terra, vivemos aqui, fazemos as coisas aqui, mas a nossa glória, né, a nossa essência, ela é celestial. Então o parecer tem que ser celestial também em nossas vidas. Por isso nós precisamos aprender a ter o mesmo parecer, buscando sempre de Deus. Porque a nossa mente, nosso coração pode nos enganar, as nossas preferências podem nos enganar, mas quando há unidade de espírito, nós vivemos o mesmo parecer. Está entendendo? Isso se reflete a muitas coisas, até mesmo doutrina. Tem tantas doutrinas hoje, existem tantos tipos de doutrina. Nós precisamos estar com uma igreja no mesmo parecer, porque uma igreja dividida é uma igreja que não subsiste, é uma família que está indo ao fracasso. Jesus disse que o reino dividido ele está fadado ao fracasso. Quando estamos no mesmo parecer, não. Nós estamos unidos, porque a nossa fé é uma só. Nós temos uma unidade de fé, uma unidade de pensamento. Imagine aqui, eu vim entregue para vocês, irmãos. Olha, nós temos que crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e vem outro e diz aqui, irmãos, olha, no dia da crucificação, Jesus foi substituído, não foi ele que morreu na cruz, foi Judas. Aí, o que vocês vão pensar? Eu não falo uma coisa, o pastor fala uma coisa, o irmão prega outra coisa. Nós temos que saber que nós estamos pregando e pregar conforme as Escrituras, conforme as coisas de Deus. Senão vamos ficar que nem os fariseus, os saduceus. Aí os fariseus falam, não existe ressurreição. Aí os fariseus dizem, não existe ressurreição. Aí os herodianos vão falar, não, Herodes é o Messias. Aí vai vir lá o outro grupo lá, os Herodes, vai falar, não, nós temos que passar fogo em Roma, vamos lá pegar a espada. Cada um fala uma coisa. Nós temos que ter o mesmo parecido. E aí ela continua dizendo, e vivei em paz. A paz, nós almejamos tanto, na verdade. E a paz não significa ausência de tribulação, de problemas, de dificuldades, não, pelo contrário. É nós recebermos aquilo que é de Deus na prova, na luta, nos desertos. Jesus disse, deixe minha paz, a minha paz eu dou, o mundo dá. É diferente. Jesus falou para mim e para você, olha, quando você entra numa casa, salte ela com a paz. E se aquela casa for digna de paz, a paz vai recair sobre ela. Se aquela casa não é digna de paz, a paz ela volta para você. Como é que somos ensinados, como o povo de Deus se cumprimenta?
Senhor, graça e paz. Tem gente que só fala a paz do Senhor. Não, porque eu sou pentecostal, tem que falar a paz do Senhor. Não. Mas quando você fala graça e paz, você está desejando o favor imerecido de Deus e a paz que excede todo entendimento. Você está dando uma salvação mais completa. Porque você está desejando o favor de Deus e a paz que excede todo entendimento. Já parou para pensar nisso? E a Bíblia ela fala para mim, para você, algo tremendo. Ela fala a respeito dessa questão da paz, algo que ela é maravilhoso. Quer ver? Romanos 12, 18, por favor. Olha só, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Ah, mas foi fulano que mexeu comigo, ele está errado. Quando estiver em vós, de paz. Seja um agente da paz, que promova a paz. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem paz. E nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. A Bíblia diz que o teu ministério não é um ministério, é o ministério da reconciliação. Está em nós, vamos pôr de lado o orgulho e vamos promover a paz que excede todo entendimento, porque a Bíblia nos chamou para viver em paz, não em guerra. E muita gente quer guerrear, muita gente quer brigar, muita gente quer isso e aquilo, mas a Bíblia fala que não é possível. Dependendo de você, tenha paz, busque a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações, a paz que é o elo com o Espírito do Senhor. A Bíblia fala, dá lugar à ira, porque quem é a vingança, e o Senhor está dizendo, deixa ela passar. Deus, Ele vai cuidar, Deus vai executar a justiça, porque Ele é o nosso juiz, Ele é a nossa justiça. E aí em Hebreus 12, 14, para a gente terminar esse assunto, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, olha esse texto, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não buscar a paz, a santificação, você não vai ver Jesus. Então vamos ver Jesus. Então a paz é requisito, junto com a santificação, para que possamos ter um encontro glorioso com o Rei da Glória. Siga a paz, viva em paz, promova a paz. O texto está falando para mim e para você, né? Volta lá para Coríntios, 2 Coríntios, vai decorar, né? 2 Coríntios 13, 11. Fala, olha, vamos buscar aperfeiçoamento, vamos todos os dias caminhar, todos os dias buscar mais de Deus, não vamos ficar estagnados, porque há muito em nossas vidas que precisa ser transformados, e há muito que Deus quer revelar para as nossas vidas, porque o que nós estamos vivendo é muito pouco ainda, né? Tem até aquele louvor, né? Aquilo que nós temos visto não passa de gotas, né? Daquilo que o Senhor tem e quer desfazer. Então, busque na minha vida, na tua vida, sede consolados uns aos outros,
console com amor, exorte com amor, da mesma forma que Deus te consola e te exorta, nós devemos também promover a consolação, seja de um mesmo parecer, busquemos unidade de pensamento, unidade de fé, temos o mesmo Espírito, debaixo da mente do Cordeiro, aleluias, viver em paz, procure a paz, ande em paz, viva debaixo da paz. E aí ele conclui, e o Deus de amor, de paz, será conosco. Deus só vai estar no nosso meio se nós estivermos assim. Se a gente não estiver desse jeito, Jesus não está na gente não. A gente fala, antes da gente chegar, Jesus já está aqui. Em muitos casos é verdade, em outros não. Onde estiver 2 ou 3, em meu nome lá eu estarei. Jesus diz assim, mas se a turma não estiver realmente debaixo do nome de Jesus, Jesus não está no meio. Jesus está na confusão? Jesus está numa igreja onde as pessoas, elas cultuam o Senhor ligadas um ao outro. Jesus está numa igreja onde a fofoca corre solta e a turma fica um do outro. Sim ou não? Jesus está na igreja onde a turma quer se aparecer, ser um showman. Somos legal, somos cantar, somos dar uma palhinha na igreja, o mundo não vai ser legal, vai ser abençoado. Jesus está num negócio desse? Então Jesus não está em todo lugar. Existem lugares que Jesus não vem. Isso é triste. Tem cultos que Jesus nem aparece. No máximo, talvez em 1000 anos lá para dar uma olhada lá para ver a situação lá de como é que está a turma. Vocês já viram no Facebook lá? Mas aí essas pessoas fazem tirando sarro da igreja lá, se vestindo de anjo, lá e colocam lá a turma lá nas igrejas lá. Já viram um vídeo assim? E a turma cantando, fazendo uns negócios lá diferentes lá, e embora fazendo cara feio. O que eles fazem na internet lá é besteira, mas é mais ou menos assim, sabe? Jesus não veio no culto, e viu o anjo, e não dando uma olhada, o que está acontecendo, e fala, Senhor, a turma lá está tendo misericórdia, está tendo briga, está tendo confusão, a turma se esqueceu de buscar, a turma não quer mais adorar o Senhor, a turma quer fazer show, a turma quer se aparecer, os irmãos só vêm no dia que está escalado, é isso e aquilo outro, o Senhor está tendo muita confusão lá, Senhor, dá um jeito. E aí Jesus vai ter que dar um jeito. E aí ele pega a gente, puxa a orelha da gente mesmo. E ele fala, conserta, senão eu não estou no meio de vocês. Jesus não está no meio de nós, se nós estivermos aqui buscando, sabe? Ali, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, entendendo que nós precisamos dele, entendendo que ele é o Senhor, entendendo que aleluia, pela misericórdia dele, pela graça dele, que nós estamos aqui, quando nós olhamos um para o outro e vemos, sabe, o irmão, que a irmã é uma bênção, sabe, quando nós não temos nenhum tipo de partidarismo, ou quando nós enxergamos o irmão falando, não, irmã, é uma bênção de Deus usa ele sim, Deus tem coisas grandes na vida dele. Porque tem gente que olha para nós e acha que a gente não é nada. Olha para nós e fala, esse irmão, você não vai dar nada não. Tem gente que fica se exalta para falar, não, a minha igreja, meus irmãos é isso e aquilo. E a gente fala, não, eu dou glória a Deus que não tem muita pessoa lá na igreja, lá, eu falo, Jesus, obrigado. Por quê? Porque eu prefiro pessoas que não se vendem, que não se tocam, que dão glória a Deus. Eu prefiro a presença de Deus no nosso meio, que um lugar cheio. Não é verdade? O que nós queremos? O que nós precisamos é da presença, é da graça, é do amor de Deus, é do renovo de Deus, é sair da casa do Senhor e falar, Senhor, obrigado, porque nesta noite eu fui abençoado, o Senhor me visitou, Senhor, eu louvei com alegria, que momento gostoso, adoração, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Sabe, Senhor, eu entendi, eu compreendi a tua palavra, Senhor, a tua palavra mexeu comigo, Senhor.
Senhor, obrigado porque eu senti a unção do Senhor me tocando. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas o teu amor veio sobre a minha vida. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu recebi consolação, eu ouvi palavras boas, e eu pude falar palavras de bênção dos meus irmãos, eu pude abrir a minha boca e ser um abençoador. Senhor, obrigado, porque eu estou no meio de pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, estamos todos em fé. Por mais diferente que nós somos, mas nós estamos ali no mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus de paz, glória a Deus, porque Ele está conosco. A sua bondade e a sua misericórdia está em nossas vidas. Eu quero terminar lendo a primeira epístola de João 4,16, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João 4,16. Santo, justo e fiel é o Senhor, aleluia. Cantaram? Essa é o Evangelho. É epístola, lá no final da Bíblia, antes lá no Apocalipse, lá nos João 4,16. Aleluia. Está no 4,6. É 16. Aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Então nós conhecemos e nós cremos no amor que Deus nos tem. E eu e você, nós temos que ser convictos deste amor, conhecer este amor, ou seja, vivenciar este amor de Deus. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus, Ele é amor, a essência de Deus, Ele é amor. E se estamos em Deus, nós também estamos em amor. E nós temos que manifestar este amor de Deus, porque se não manifestarmos este amor de Deus, nós não estamos nele. É por isso que eu fiz a seguinte pergunta: aonde tem confusão esses negócios? Jesus não está, porque Ele é amor. Então nós temos vivido o amor de Deus, nós temos conhecido o amor de Deus, e nós temos que aprender a reconhecer, a usufruir este amor maravilhoso, este amor que nos constrange, este amor que nos leva ao arrependimento, este amor, aleluia, que nos leva, sabe, a reconhecermos que nós temos alguém que é sobre tudo e todos, que está cuidando da nossa vida, da nossa história, por mais que aquele momento esteja difícil, mas existe um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, que está cuidando da minha vida e da tua vida, e o amor dele não depende de situações. Outro dia eu vi uma pessoa que era totalmente paralítica, só mexia a cabeça. E aí perguntaram para ela: você acredita que Deus te ama? Ela falou: claro que Deus me ama, porque a minha condição não interfere com o amor de Deus na minha vida. Olha que tremendo, uma pessoa que depende de tudo para tudo, para beber água, para comer tudo, só mexer a cabeça, todo o corpo dela é paralisado. E ela falou: eu sei que Deus me ama. Isso traz um choque às nossas vidas, de realidade diferente. Não é a minha realidade que define o amor de Deus para mim. Não é.
Deus nos ama. E Ele quer que nós, então, sejamos tomados por este amor, porque é na sua essência, é na sua presença. E é isso que a Bíblia ela está falando para mim e para você. É isso que esse trecho de 2 Coríntios 13:11 está dizendo para mim e para você. Olha, existe uma mensagem maravilhosa, existe algo tremendo para mim e para você. Se nós então entendermos, se nós então ouvirmos, executarmos aquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas, este Deus maravilhoso, com a sua paz, com o seu amor, Ele vai nos envolver e será sempre com as nossas vidas. Jamais estaremos longe de sua presença, jamais seremos decepcionados, jamais ficaremos frustrados, porque este amor maravilhoso, esta glória, esta presença maravilhosa supre qualquer coisa das nossas vidas. Que em nome de Jesus, que em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós vemos esta noite a receber, que a cada um de nós nesta noite venhamos a parar e pensar: meu Deus, se eu estou parado, me perdoe, eu preciso continuar. Senhor, se eu não estou sendo um canal de consolo, que a partir de hoje eu venha aprender a consolar como eu sou consolado. Senhor, se eu estou, Senhor, promovendo divisão, que em nome de Jesus, este mal saia da minha vida, eu aprenda a caminhar em unidade de espírito, de pensamento. Senhor, assim como o Senhor declara a tua paz sobre a minha vida, eu possa ser um agente de paz, agente de paz, que, Senhor, que a minha paz que eu recebi do Senhor, que o Senhor me deu, eu possa transmitir para outras pessoas também, que você transmite a paz de Cristo. Nós transmitimos a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Receba no coração. Receba no teu coração.